Olá, eu sou a Laís e hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Então, primeiro de tudo, é importante dizer que as pessoas neurotípicas têm todos os tipos de comportamentos sexuais que as pessoas autistas têm. Porém, os nossos principais sintomas, como o déficit em habilidades sociais, a hipo e hipersensibilidade auditiva e os comportamentos repetitivos, eles podem ser uma barreira invisível na hora de se relacionar romanticamente ou sexualmente com alguém. Mas, antes de entrar nesse assunto, eu acho que vale a pena a gente esclarecer o que é autismo e o que é sexualidade. O transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio de desenvolvimento neurológico e ele corresponde a um grupo de diversas características, como aquelas que eu falei antes. Na interação e na comunicação social, nos interesses e nos comportamentos repetitivos, estereotipados, tipo eu ficar mexendo na minha mão o tempo inteiro, ficar mexendo a minha mão o tempo inteiro. Mas eu acho que pra falar de sexualidade, primeiro a gente tem que falar sobre alguns outros contextos, como gênero, sexo e etc. Vamos lá. O gênero a gente pode dividir em duas partes: a identidade de gênero e a expressão de gênero. A identidade de gênero seria a forma como você, na sua cabeça, entende ser o seu gênero a partir do que você conhece serem as opções de gênero. É como a sua cabeça processa a sua identidade. E a expressão de gênero seria a forma como você transparece para o mundo através do seu comportamento, da forma como você se veste, da forma como você fala, e é realmente como você expressa o gênero ao qual você se identifica. O sexo, ele tem a ver com a parte biológica, o sexo é biológico. E a gente não tem, é muito importante quando a gente estiver falando sobre esses conceitos, quando a gente estiver pensando sobre esses conceitos, a gente não se limitar ao binário, porque com relação a gênero, existem pessoas que se identificam como homem, mulher, não binário, tem outras pessoas que já se expressam de forma andrógena, mais feminina, mais masculina, um gênero se expressa de forma mais neutra, e enfim, não existe só masculino, feminino, homem, mulher. A gente tem que sempre perceber as nuances disso. É como se o gênero, sexualidade, fosse um espectro também. Entre um extremo e outro existe uma série de nuances nesse espectro. Mas voltando à parte do sexo, o sexo ele tem a ver, o sexo é biológico. Ele é como ele tem a ver com a forma como o nosso corpo se desenvolve, e ele se expressa através das formas corporais, através da voz, ele tem a ver com os cromossomos, ou seja, é biológico. É biológico. Não tem a ver com gênero, com como você se identifica, com como você se expressa. O que você carrega lá na sua genitália é a parte, é uma outra característica sua. E é por isso que existem pessoas que têm o sexo masculino, têm o sexo feminino, né, que eles falam, tem pessoas que são intersex, enfim, de novo, não é binário. Agora falando da sexualidade em si, a sexualidade tem a ver com a atração, tem a ver com por quem você se atrai romanticamente e ou sexualmente ou não. Porque tem pessoas que não se atraem, não tem esse lado sexual e romântico despertado por ninguém. Ou só o lado romântico, ou só o lado sexual. Existe uma infinidade de coisas que, de novo, não é binário. Então, resumindo, o gênero ele tem a ver com a sua cabeça, né? Ele tá aqui, como você se identifica. Ele tá no seu corpo, como você se expressa. O sexo tá
por dentro do seu corpo e também por fora através da genitália, através da sua voz, dos pelos corporais. E a atração, ela tá, né, no coração, vamos dizer assim. Outra coisa interessante de compartilhar é que, apesar de quase metade das pessoas com autismo não terem nenhum tipo de deficiência intelectual e nem na fala, na linguagem, os nossos sintomas, tipo os que eu falei, O déficit em habilidades sociais, a hipersensibilidade auditiva e os comportamentos repetitivos. a dificuldade que a gente tem em ver a perspectiva do outro, em entender as nuances, as entrelinhas, tudo isso são dificuldades, são coisas, são características, né, que se transformam em dificuldades na hora de se relacionar com outras pessoas. Porque muito do flerte e do jogo do romantismo é não verbal. E a gente tem muita dificuldade com isso. Principalmente na época da puberdade, quando as nossas demandas sociais vão sendo despejadas na gente com mais velocidade do que o que a gente vem aprendendo de habilidades sociais. Então, existe um emaranhado de coisas que a gente tem que lidar, e se relacionar romanticamente pode ser um desafio maior e pode preocupar alguns pais. Para fechar, eu gostaria de trazer um dado estatístico. Algumas pesquisas mostram que há entre 15% e 35% mais pessoas LGBTQIA+, na população autista do que na população não autista. E agora, o que eu acho sobre isso? Essa é a minha visão antropológica e da minha experiência e do que eu converso com os meus colegas. Eu acredito que não existam mais pessoas autistas, proporcionalmente falando, do que pessoas não autistas na comunidade LGBTQIA+. Por que eu digo isso? Pessoas autistas, nós autistas, somos pessoas realmente muito mais literais do que as outras pessoas. Isso nos torna mais desprendido de certas normas culturais e sociais que não estão escritas, que não estão explícitas, como, por exemplo, o preconceito. E eu acredito que... Como é que eu posso dizer? Eu acho que as pessoas não autistas, elas sofrem muito mais com essas pressões sociais que tem a ver com coisas que não estão explícitas, que não estão jogadas. E eu acredito que isso tem a ver com a facilidade em entender essas normas, em oposição a nós, autistas, que entendemos tudo com muita naturalidade. É como se, de certa forma, a gente sofresse menos por determinadas nuances da sociedade que a gente não percebe, porque se a gente não percebe a opressão, a gente não sofre. E eu acho que essa é a diferença. Eu acho que poucas pessoas não autistas estão vivendo a própria sexualidade. Então, por não entender essas opressões, as pessoas autistas, as nuances, digamos que a gente entende o que é opressão e tudo mais, mas essas nuances de preconceito, de opressão, eu acho que pra gente é menos evidente, então a gente sente menos, de certa forma. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, interaja comigo no Instagram, tá aqui o Instagram, e vamos conversando. Muito obrigada e até a próxima. Se você precisar ver as referências de tudo que eu falei, tá aí na descrição. Tudo que eu vou falar é como eu disse no primeiro vídeo, eu vou tentar trazer informações que eu não encontro em português, de outros idiomas, pra, né, disseminar um pouco mais essa informação. Muito obrigada!